Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Hoje o foco é a Itaúsa. Recebemos o relatório de resultados do segundo trimestre de 2025 e, bom, a ideia é destrinchar esses números, né? Ver o que realmente importa para quem acompanha a holding. Isso aí. E temos bastante material da administração para analisar. Exato. E logo de cara, na mensagem principal, eles falam em resultados recordes, solidez do portfólio. Parece otimista, né? Sim, bastante. Principalmente considerando o cenário que eles mesmos descrevem como desafiador. Pois é, falam de tensões geopolíticas, a questão fiscal e comercial nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, né? Atividade até um pouco acima do esperado, mas ainda com inflação e juros bem altos. Então a missão aqui é entender como eles navegaram nesse mar, digamos, agitado. Exatamente. Como a holding e as empresas do portfólio se saíram nesse contexto todo. Ok, então vamos começar pelos grandes números, aqueles que sustentam essa manchete de recorde. Lucro líquido recorrente, 4,037 bilhões no trimestre. É uma alta de 11% sobre o ano passado. Um número bem forte, sem dúvida. E o ROI recorrente, o retorno sobre patrimônio líquido, também subiu, foi para 18,4%. Isso mede a rentabilidade para o acionista, né? Isso, e olha, 18,4% é um patamar bem elevado, especialmente para uma holding, mostra eficiência na geração de valor e, como esperado, o próprio relatório atribui boa parte desse desempenho robusto ao Itaú Unibanco. Ele continua sendo o grande motor. Faz sentido. Outro ponto interessante que eles destacam é o NV, o valor de mercado do portfólio. Ah, sim, a soma do valor das participações. Exato. Atingiu 159,3 bilhões, é um crescimento de 24% em 12 meses, bem acima do Ibovespa, que subiu 12% no mesmo período. Nossa, 24% é bastante coisa. E o valor da própria Itaúsa como ação? Também subiu bem, 19%, chegando a 120,4 bilhões. Mas aí entra aquela questão. A diferença, né? O valor do portfólio NAV subiu 24%, mas o valor de mercado da Itaúsa subiu 19%. Exatamente. Essa diferença é o que o mercado chama de desconto de holding. Que ficou em quanto, segundo o relatório? Eles calcularam em 24,4%. E isso é normal? É muito? É pouco? Bom, desconto de holding sempre existe. Reflete custos da estrutura, impostos, percepção de risco, alocação de capital. A questão é o nível. A administração argumenta no relatório que talvez 24,4% seja um pouco exagerado. E por quê? Quais os argumentos? Eles mencionam alguns fatores. Por exemplo, ativos não listados, como a Ageia e a Copa Energia, entram no NAV pelo valor contábil, que pode ser diferente do valor justo de mercado, talvez para baixo. Entendi. E tem um ponto-chave ligado à reforma tributária, que pode mexer com isso no futuro. A reforma tributária? Como assim? O que ela tem a ver com o desconto? É que a partir de 2027, se tudo correr como aprovado, acaba a tributação do JCP, o juro sobre capital próprio, quando ele é recebido pela holding. Ah, o JCP que a Itaúsa recebe do Itaú, por exemplo. Exatamente. Hoje a Itaúsa paga imposto sobre esse JCP recebido. Sem esse imposto, a holding fica mais eficiente do ponto de vista fiscal. E essa redução de uma, digamos, ineficiência fiscal poderia, em teoria, ajudar a diminuir esse desconto lá na frente. É algo para ficar de olho. Interessante. Um efeito esperado só para 2027, mas que já entra na conta. Bom, vamos então mergulhar nesse portfólio de quase 160 bilhões. Já vimos que Itaú Unibanco foi o carro-chefe. Sim, respondeu por 4,1 bilhões do resultado da Itaúsa no trimestre via equivalência patrimonial, uma alta de 12,3% em relação ao ano passado. E o que puxou o resultado do banco? Olha, o Itaú continua entregando resultados bem sólidos. O relatório mostra crescimento na carteira de crédito, uns 7%, a margem com clientes melhorou, o custo do crédito ficou estável e a inadimplência parece controlada. E seguros? Geralmente vai bem também. Foi muito bem. O resultado de seguros cresceu mais de 36%. E o índice de eficiência do banco consolidado ficou excelente, em 38,8%. Ótimo. Então o motor financeiro está, digamos, a todo vapor. Mas e o outro lado? O portfólio não financeiro. Vi que o resultado consolidado desse segmento para a Itaúsa caiu 8,5% no trimestre.
mas no semestre ainda tem alta. Como explicar isso? Pois é, aqui a história é bem mais heterogênea. Tem luzes e sombras, digamos. Começa pela luz, então. O que foi bem? O grande destaque positivo, sem dúvida, foi a Alpargatas, uma virada impressionante nesse trimestre. Alpargatas, a dona da Havaianas. O que aconteceu lá? O lucro recorrente que veio para a Itaúsa saltou de 9 milhões no ano passado para 30 milhões agora. Um salto enorme. Uau! Mas como? As vendas aumentaram tanto assim? Na verdade, o volume de vendas até caiu um pouco, uns 5,7%, mas a receita cresceu 8,3%. Como isso é possível? Vender menos e faturar mais. Melhor mix de produtos, sabe? Foco em itens de maior valor agregado, melhora nos canais de venda, ticket médio maior e, além disso, conseguiram reduzir custos e despesas. Ah, gestão eficiente, então. Exato. E anunciaram também uma mudança importante nos Estados Unidos. Vão passar a operar lá com distribuidor exclusivo. Parece que a reestruturação interna está dando resultado. Ótima notícia para a diversificação do portfólio. Mas você falou em luzes e sombras. Qual foi a sombra? Bom, tivemos desafios também. A Dexo, por exemplo. A contribuição dela para o resultado da Itaúsa caiu bastante. Dexo, antiga Duratex. O que pegou lá? Foi de 41 milhões no segundo trimestre do ano passado para 9 milhões agora. Teve um efeito contábil, uma reavaliação menor de ativo biológico que tinha ajudado muito no ano passado, mas não foi só isso. O setor de acabamentos para a construção civil continua desafiador e isso pesou no resultado da divisão Deca, principalmente. A parte de madeira foi melhor. Entendi. A Dexo sentindo mais o ciclo do setor. Sim, eles já anunciaram medidas para otimizar a produção na parte de acabamentos para tentar melhorar a eficiência. Certo. Então, Alpargatas voando e Dexo enfrentando dificuldades. E a Geia? É um investimento mais novo, né? E relevante. A GEA Saneamento. Essa teve uma contribuição negativa de 5 milhões para a Itaúsa no trimestre. Negativa. Mas saneamento não é um setor mais estável? É interessante olhar os detalhes. A receita líquida da EGEA cresceu muito, mais de 30%. Então a empresa está crescendo? Sim, e forte. Mais volume faturado, reajustes de tarifa, novas PPPs entrando, o operacional vai bem. O problema foi o resultado financeiro. As despesas com juros aumentaram bastante. Ah, por causa da Selic alta e do endividamento para bancar essa expansão toda? Exatamente. É o custo do crescimento acelerado num ambiente de juros altos. Impacta o lucro líquido no curto prazo. Faz sentido. Investir agora para colher depois, mas o custo aparece já. Isso. Mas a boa notícia é que eles conseguiram fechar financiamentos importantes de longo prazo com BNDES e BID. Isso ajuda a sustentar os investimentos. Ok. E as outras? Copa Energia e Motiva, a antiga CCR. A Copa Energia, que é de distribuição de GLP, o gás de cozinha, mostrou um resultado crescente para a Itaúsa. Ah, que bom. Subiu quanto? A contribuição foi de 87 milhões de reais, um aumento de quase 33%. Conseguiram isso com boa estratégia comercial, melhor resultado financeiro, mesmo vendendo um pouco menos em volume. E a alavancagem da Copa diminuiu, o que é positivo. Além disso, fizeram uma aquisição interessante, uma participação na GN Link, entrando na distribuição de gás natural liquefeito. É expansão. Estratégico, então. E a Motiva? Infraestrutura. A Motiva teve uma leve queda na contribuição para a Itaúsa, coisa de 2,9%, ficou em 41 milhões de reais. O tráfego nas rodovias e outros modais cresceu, teve reajuste de tarifa, novas concessões, mas, de novo, o resultado financeiro pesou por causa do endividamento e dos juros. O tema dos juros altos aparecendo de novo. Sim, impacta bastante empresas mais endividadas ou em fase de investimento. E tem a NTS também, a transportadora de gás. Que tem uma contabilidade diferente, né? Você mencionou isso. Exato. Não entra por equivalência patrimonial, é tratada como ativo financeiro a valor justo. O operacional da NTS foi bem, o EBITDA cresceu quase 13% com reajustes de contrato, mas a contribuição direta para a Itaúsa via dividendos e JCP foi menor neste trimestre. Mas teve algum outro efeito? Sim, teve um ajuste positivo no valor justo desse ativo no balanço da Itaúsa. É uma dinâmica um pouco diferente das outras. Entendi. Então, fechando o bloco não financeiro, um cenário bem diverso mesmo. Alpargatas se destacando na recuperação. Exatamente. A GEA mostrando o desafio do crescimento com juros altos.
Dexo com pressões do setor e contábeis, Isso. e Capa Motiva e LTS navegando aí com resultados mais mistos, mas com movimentos estratégicos. Perfeito. Mostra bem a complexidade de gerenciar um portfólio assim, né? Cada empresa com sua dinâmica. Com certeza. Agora, além de gerir as investidas, a própria Itaúsa tem sua gestão interna, né? O relatório fala muito da estratégia de liability management. O que é isso na prática? Liability Management é basicamente a gestão ativa da dívida da própria holding. Eles não ficam parados olhando a dívida vencer. E o que eles buscam com isso? Desde o fim de 2022, o foco tem sido reduzir o montante total da dívida, alongar o prazo médio de vencimento, diminuir o custo médio e evitar que muitos pagamentos se concentrem num mesmo ano. Para que isso? Diminuir o risco. Exatamente. Reduz o risco de precisar refinanciar a dívida em um momento ruim de mercado e também diminui as despesas financeiras da própria holding. E teve alguma ação concreta nesse sentido agora? Sim, fizeram um movimento importante agora em julho, pré-pagaram 1,25 bilhão em debêntures. Pré-pagaram com que dinheiro? Usaram os recursos de um aumento de capital que eles tinham concluído em maio. Ah, aquele aumento de capital que teve 100% de adesão. Esse mesmo. Mostrou confiança dos acionistas na estratégia e usar esse dinheiro para quitar uma dívida provavelmente mais cara faz sentido. Segundo o relatório, essa operação ajudou a alongar o prazo médio da dívida total da holding de 6 para 6,5 anos. E o custo? O custo médio ponderado caiu um pouco, de CDI mais 1,54% para CDI mais 1,37% ao ano. Parece pouco, mas numa dívida grande faz diferença. É um ajuste fino, mas na direção certa. Sim, tanto que a S&P, a agência de rating, reafirmou a nota máxima da Itaúsa, o AAA, e citou essa gestão prudente da dívida como um ponto positivo. Essa gestão de passivos parece estar funcionando bem, mas foi financiada com dinheiro novo dos acionistas, né? Qual o balanço disso? Vão continuar desalavancando ou o ciclo acabou? É uma boa pergunta. O sucesso do aumento de capital foi um sinal positivo. Usar para bater dívida melhora a estrutura de capital. O relatório não diz acabou a desalavancagem, mas reforça a busca por otimização contínua. A ideia é manter uma estrutura de capital forte e flexível. O que significa? Que podem tanto fazer novas reduções pontuais de dívida, se fizer sentido, quanto guardar capacidade para investir se aparecerem boas oportunidades e o cenário de juros permitir. É um equilíbrio. Entendido. Falando em acionistas e confiança, como é que ficou a remuneração para quem tem a ação da Itaúsa? Os dividendos, JCP? Olha, a Itaúsa historicamente repassa boa parte do que recebe, principalmente do Itaú Unibanco. Como o banco pagou mais, a Itaúsa também distribuiu mais. Quanto mais? No primeiro semestre de 2025, os proventos líquidos, já descontando imposto, pagos ou declarados pela Itaúsa, somaram 2,7 bilhões de reais. E comparado ao ano passado? Um aumento de 47% em relação ao primeiro semestre de 2024. Bem significativo. Bastante coisa. E teve um anúncio recente depois desses resultados. Teve sim. Logo depois, no dia 11 de agosto, o Conselho aprovou mais 1,7 bilhão líquidos em JCP. O pagamento está previsto para o fim de agosto agora. Então, somando tudo, quanto dá isso por ação nos últimos tempos? Se a gente pegar os proventos declarados nos últimos 12 meses, o valor bruto por ação chega a R$ 1,0645. Calculando o dividend yield, que é esse retorno em proventos sobre o preço da ação, usando a cotação da ITSA4 na data do anúncio, dá 9,8%. Quase 10% de yield. É bem atrativo. Sem dúvida. E além dos proventos, a própria ação andou bem, né? O relatório destaca o TSR, o retorno total ao acionista. Que inclui a valorização da ação mais os dividendos. Como foi? Nos 12 meses até junho de 2025, o TSR da Itaúsa foi de 28,7%. Nossa, e comparado com o mercado? Superou bem os principais benchmarks. O Ibovespa subiu 12,1%, o CDI também 12,1% e até o S&P 500 lá fora, que subiu 13,6% no mesmo período. Então, um desempenho forte para o acionista. Sim, e eles também mostram o histórico. O TSR médio anual ficou acima de 14% nos últimos 5 e 10 anos. É um histórico de longo prazo consistente.
Bom, então para a gente amarrar tudo que a gente viu aqui sobre os resultados da Itaúsa no segundo trimestre de 2025. Tivemos um lucro recorde, né? Muito puxado pela força do Itaú Unibanco, que continua sendo o pilar. Exatamente. No lado não financeiro, um cenário mais misto, com alpargatas brilhando na recuperação, Foi o grande destaque positivo, sem dúvida. mas com desafios em outras empresas como a Dexco, sentindo o setor, e a Egeia, mostrando o custo do crescimento com juros altos. Isso, um quadro bem diverso. Na gestão da holding, vimos a continuação da estratégia de liability management, usando o dinheiro do aumento de capital para reduzir custo e alongar prazo da dívida. Uma gestão ativa e bem-sucedida nesse ponto. E para o acionista, o resultado foi um aumento forte nos dividendos e JCP, complementado por um retorno total da ação bem acima do mercado. Uma ótima síntese. Tudo isso está bem refletido no relatório. E talvez para fechar, um ponto para a gente pensar, olhando um pouco além do trimestre, né? Sim, Nada de gestão ativa, tanto do portfólio quanto da dívida. E tem essa perspectiva da reforma tributária, que pode destravar valor lá na frente, diminuindo o desconto de holding. A questão que fica é, o que mais pode destravar valor? Quais seriam os próximos gatilhos para o mercado perceber ainda mais valor nesse portfólio? Boa pergunta. Seria a maturação dos investimentos mais recentes? Pode ser. A melhora de resultados em empresas como a Agea e Copa Energia, à medida que os investimentos amadurecem e o cenário de juros talvez melhore. Ou novas alocações de capital que a holding venha a fazer? Exatamente. Ou até mesmo desinvestimentos pontuais. Como esses movimentos estratégicos, que vão além do resultado trimestral, vão se refletir na avaliação da companhia daqui para frente. Fica essa reflexão.